Nos últimos dias, uma nova bomba política sacudiu o Congresso Nacional. Senadores afirmam ter descoberto um rombo bilionário no INSS, resultado de descontos aplicados em aposentadorias e pensões de milhões de brasileiros. E, segundo eles, o governo tenta esconder o tamanho desse buraco. A denúncia veio à tona durante uma sessão tensa da CPMI do INSS, onde o senador Marcos Rogério expôs documentos, confrontou depoentes e afirmou que o país está diante de um esquema orquestrado para desviar dinheiro de quem mais precisa, os aposentados. Enquanto isso, um novo discurso começa a ganhar espaço: a tentativa de culpar o governo anterior. Mas o senador rebate com firmeza, dizendo que há uma diferença clara entre um governo de corruptos e um governo que enfrenta os corruptos. A cada frase, a temperatura sobe. Entre acusações, dados e trocas de farpas, o que se desenha é mais do que uma disputa política. É um duelo de versões. De um lado, quem diz ter alertado para as fraudes. Do outro, quem é acusado de ter virado o rosto. E é nesse ponto que começa a nossa jornada de hoje. Entender o que realmente está acontecendo dentro do INSS, o que dizem as provas e por que esse caso pode revelar o maior escândalo previdenciário dos últimos anos. Porque quando o dinheiro do aposentado desaparece, não é apenas um erro administrativo, é um ataque à dignidade de um povo inteiro. Olá! Hoje a gente mergulha numa sessão parlamentar que, pelo que consta, pegou fogo lá no Congresso Brasileiro. O tema fraude no INSS, o nosso Instituto Nacional do Seguro Social. Isso aí. A nossa conversa parte de uns trechos que mostram um confronto direto mesmo, sabe? Discursos inflamados, um clima que descreveram como explosivo. Quase um campo de batalha, né? Exato. O material indica o momento em que ele vai pro microfone. Certo. E ele já começa, olha só, com uma frase bem direta. Comunista de iPhone 17 quer reescrever a história. É importante frisar, isso é citação literal do que está no registro, tá? Prepara o terreno para a acusação principal que ele queria fazer, né? Isso. Porque, segundo o senador, ele acusa os opositores de tentarem jogar a culpa das fraudes no governo anterior. E ele se coloca ali para rebater isso. E aí ele começa a construir a defesa do governo passado. O foco dele vai para uma medida específica, a Medida Provisória 871, de 2019, a tal MP Antifraude. Tá, lembro dessa MP. Pois é. E nas palavras dele, que estão registradas, essa MP teria sido a primeira iniciativa em 30 anos para de fato encarar o problema da fraude nos benefícios. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu o tamanho desse escândalo. O que mostramos não é a opinião. São documentos oficiais, relatórios e números que estavam escondidos. Então aproveita agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa saber o que está acontecendo com o dinheiro dos aposentados. A informação é a única arma contra o silêncio. Ele detalhou o que essa MP fazia exatamente. Sim, sim. O discurso dele, pelo que está registrado, menciona umas coisas bem concretas que a MP 871 teria criado. Ele fala, por exemplo, de exigir uma revalidação todo ano para as autorizações de desconto consignado. Ah, para evitar aqueles descontos que nunca acabam ou que são indevidos. Exato, essa era a ideia. Ele fala também de implementar auditorias permanentes nos processos e, uma coisa que chama atenção, o bloqueio automático de entidades suspeitas. Bloqueio automático? Direto assim? Isso parece forte. Muito forte. A ideia ali no discurso é que essas medidas juntas, sabe, significariam um aperto bem grande nas regras, um esforço para fechar brechas que, segundo ele, estavam abertas há muito tempo. Entendi. A narrativa é de ação, de combate efetivo? Isso. A narrativa construída é essa. Fomos lá e fizemos algo robusto. Claro que implementar isso num sistema gigante e complexo como o INSS bom, é um desafio enorme na prática, né? Mas a intenção da lei, como ele descreveu, era essa: criar barreiras mais fortes. E parece que ele até usou um recurso visual para reforçar, não foi? Alguma coisa com papéis? E isso, o relato menciona que ele levantou uma pilha de papéis.
Talvez processos, documentos, algo assim. E ele disse algo tipo: essa foi a diferença entre um governo que combate fraudes e um governo que agora tenta proteger quem se beneficiou delas. Nossa, bem direto ao ponto. Totalmente. Deixa muito clara a posição que ele quer marcar ali. Gestão anterior agiu, gestão atual está sendo omissa ou até cúmplice, na visão dele. É para criar um contraste bem nítido, sabe? Nós versus eles. E aí, depois dessa defesa da MP 871, ele muda o foco, né? Passa a acusar a gestão seguinte de ter desmontado tudo isso. Qual foi o ponto principal dessa acusação? O ponto-chave da acusação, pelo que está descrito, é uma mudança bem específica no jeito de autorizar os descontos. O senador alega que aquelas normas da MP 871, feitas para frear os esquemas, foram simplesmente anuladas. Anuladas? Como assim? E a mudança crucial seria a seguinte: as listas de filiados, sabe, para fazer o desconto em folha, que antes supostamente precisavam passar por uma checagem dentro do próprio INSS. Uma verificação. Isso. Teriam começado a ser enviadas direto para a Dataprev. E só para lembrar, a Dataprev é a empresa de tecnologia que processa todos os dados da Previdência, né? Incluindo a folha de pagamento gigante dos benefícios. Ah, entendi. Então a acusação é que tiraram essa etapa de verificação do INSS no meio do caminho? Exatamente. Essa é a alegação central sobre o desmonte. A implicação técnica disso, né, pelo argumento do senador, é que essa etapa de verificação no INSS funcionava como um filtro, sabe? Um controle. Uma barreira. Isso. Mandando as listas direto para a Dataprev processar, sem essa checagem do INSS antes, a porta ficaria potencialmente mais aberta para descontos indevidos de associações que nem existem ou coisa de fraude mesmo, passarem batido automaticamente. Entendi. Seria como tirar um cadeado importante do sistema. A lógica apresentada é essa. Ele basicamente diz que o sistema ficou mais fácil para os fraudadores. E isso leva a uma frase bem pesada dele que também foi registrada. Sim, a conclusão que ele tira dessa suposta mudança é muito grave. Citando de novo o material: os fraudadores não precisaram mais burlar o sistema. O sistema passou a trabalhar para eles. Nossa. É uma acusação de que a própria máquina pública, depois da mudança, ou por querer ou por negligência, começou a facilitar a fraude. Isso é muito sério. E para dar mais peso, o discurso dele, ainda segundo o que a gente analisou, diz que essa mudança não aconteceu do nada. Ele afirma que teve alerta sobre os riscos. Alguém avisou. Ele diz que sim. Menciona até nomes. O Ministério da Previdência, o secretário Fidelis, teriam sido avisados, mas que os alertas foram ignorados. A frase que atribuem a ele é curta: ouviram, mas não agiram. Isso complica ainda mais, né? Muda de uma possível falha para uma possível omissão consciente. Sem dúvida. Sugere que sabiam dos riscos, mas nada foi feito pelas autoridades. E claro, no discurso político ele conecta isso direto com consequências ruins para todo mundo. Ele não fica só na descrição do problema. Ele aponta o dedo para as consequências, né? Fala em milhões de aposentados lesados. Sim, por esses descontos indevidos. E num rombo que cresce em silêncio nas contas públicas. E aqui é super importante a gente reforçar, né? Estamos relatando o que ele alegou e as consequências que ele apresentou naquele discurso específico, tá? Com base no que está documentado. Claro, são as alegações dele. Exato. E como é que o plenário reagiu a essas falas tão fortes? Teve alguma reação? A fonte descreve que houve murmúrios do plenário. Isso sugere que as palavras dele causaram um certo incômodo, talvez agitação ali entre os presentes. E ele termina o discurso com uma frase que, segundo o material, virou meio que o símbolo daquele dia, daquela sessão. Qual foi a frase final? Acuse o outro daquilo que você mesmo faz. É aquela inversão clássica da acusação, né? Uma figura de retórica política conhecida, a projeção, tentando jogar a culpa de volta para quem o acusava. Um fecho mantendo o clima de confronto até o fim. Entendi, uma cartada final para tentar controlar a narrativa. Exatamente. Depois das palavras inflamadas, vem os números, as provas, os relatórios, os documentos que, segundo os senadores, sustentam cada acusação. Ah, então tentaram apresentar provas concretas depois da fala. Isso é muito significativo. Sugere uma tentativa de sair só da briga verbal e ir para a apresentação de evidências,
de fatos. Então, só com a gente amarrar o que vimos aqui, com base na fonte, teve o discurso forte do senador Marcos Rogério, né, acusando opositores de culparem o governo anterior pelas fraudes no INSS. Aí ele defendeu a gestão passada, citando a MP antifraude de 2019 como um marco importante. Certo. Depois alegou que essas medidas da MP foram revertidas pela gestão seguinte, principalmente por causa daquela mudança no fluxo de dados para a DataPrev, o que, segundo ele, abriu a porta para as fraudes. Facilitou, na visão dele. Isso. E aí apontou consequências graves. Milhões de aposentados prejudicados, rombo crescendo, e ainda disse que teve alerta ignorado, fechando com aquela acusação de projeção. E por fim, essa menção de que, depois da retórica toda, tentaram apresentar documentos para comprovar. Exato. Essa foi a sequência que a fonte nos mostrou. Isso. Agora começa a parte mais pesada da sessão. Sobre a mesa, uma pilha de documentos, relatórios da CGU, planilhas da DataPrev e dossiês do Ministério Público Federal. As câmeras se aproximam do gráfico que muda todo o rumo do debate. Os números são claros. Em 2020, os descontos associativos somavam 23 milhões de reais. 4 anos depois, em 2024, ultrapassam 154 milhões. Um salto de 564%. O dado aparece no telão, e o plenário silencia. O senador Marcos Rogério aponta para o gráfico e diz: esse é o milagre da multiplicação que o governo tenta esconder. Ele explica que o aumento coincide exatamente com a anulação da MP antifraude, aquela que exigia a revalidação anual dos descontos. Com o controle suspenso, as listas passaram a ser enviadas diretamente para a DataPrev, sem a conferência obrigatória do INSS. Os documentos exibidos mostram o que os senadores chamam de padrão. Associações pequenas que dobraram de tamanho em poucos meses. Entidades com milhares de novos filiados e arrecadações que cresceram em ritmo impossível de justificar. Relatórios apontam ainda parcerias com bancos, como o BMG, que oferecia empréstimos consignados com filiação automática. Para cada contrato, uma nova contribuição. Para cada aposentado, um desconto que ele muitas vezes nem percebia. As provas seguem. Planilhas com registros de benefícios cancelados e nomes de pessoas falecidas que continuavam sendo descontadas. Relatórios internos com alertas ignorados. E-mails arquivados, ordens não cumpridas. Tudo carimbado e datado. Esses números não vieram da oposição, afirma o senador. Vieram dos próprios órgãos de controle. São dados oficiais, assinados e ignorados. O público acompanha em silêncio. O cenário deixa de ser apenas político e passa a ser técnico, concreto, documental. Cada papel mostrado reforça a mesma tese. O sistema falhou, e alguém se beneficiou disso. E agora, com as provas em mãos, o próximo passo da CPMI é descobrir quem estava por trás, quem sabia e quem decidiu não agir. O plenário se cala. As atenções se voltam para o centro da mesa, onde está sentada Tônia Galetti, ex-integrante do Conselho Nacional da Previdência Social. Ela ajeita os papéis diante de si, respira fundo e começa o depoimento que promete abalar a CPMI. Tônia afirma que alertou o governo sobre irregularidades nos descontos desde 2019. Disse que aposentados estavam sendo desfiliados de sindicatos e vinculados a outros sem qualquer autorização. Segundo ela, comunicou o então ministro da Previdência e o secretário Fidelis pedindo providências. Mas quando o senador pergunta o que foi feito, a resposta é curta. Eles disseram que iriam apurar. O senador insiste. Há registros dessas reuniões? Não tenho como provar, responde Tônia. Um murmúrio percorre o plenário. Ela tenta se justificar. Diz que levou o alerta verbalmente e acreditava que isso seria suficiente. A resposta provoca reação imediata. Marcos Rogério ergue a voz. A senhora era representante dos aposentados no Conselho da Previdência e ficou em silêncio nas atas oficiais? A senhora se omitiu? Tônia rebate, nervosa. Eu achei que o ambiente adequado era o INSS, não o Conselho. Mas o senador corta. Então a senhora denunciou, mas não deixou o registro? Como comprova o que diz? O ar fica pesado. As palavras ganham peso. Ele cita entrevistas antigas da advogada em que ela criticava a MP antifraude e o pente fino nos benefícios. Em seguida, o telão exibe uma manchete. A advogada diz que pente fino prejudica segurados honestos. O contraste é nítido. Antes, Tônia atacava o controle, agora o defende. O público percebe o clima mudar. O depoimento que parecia fortalecer a investigação se transforma em um campo de contradições. A cada resposta, a confiança se esvai. O senador encerra com uma frase cortante. Quem cala diante de uma fraude ajuda a sustentá-la. Tônia abaixa o olhar. Os senadores trocam olhares.
O barulho das conversas paralelas toma o plenário. A CPMI, que começou técnica, agora está dominada por emoção e disputa. E é desse confronto que nasce o próximo capítulo, o embate político que transformaria uma denúncia em guerra aberta. O caso do INSS é um retrato do país, mas a verdade só continua viva se você ajudar a espalhar. Deixe seu comentário, diga o que pensa sobre tudo isso e compartilhe esse vídeo agora mesmo, nas redes, nos grupos, onde for. Cada voz conta, porque quando o povo fala, a verdade não se cala. O plenário ferve. O tom técnico desaparece e dá lugar a um verdadeiro campo de guerra política. Senadores da base e da oposição falam ao mesmo tempo, apontam dedos, batem nas mesas. O som dos microfones se mistura à tensão no ar. Jorginho Melo toma a palavra e dispara. O que estamos vendo aqui é uma tentativa desesperada de distorcer os fatos. O Partido dos Trabalhadores quer reescrever a história. Ele afirma que as fraudes não nasceram no governo anterior, mas em práticas antigas de sindicatos que há décadas controlam os descontos de aposentados. Marcos Rogério o acompanha, empunhando jornais e relatórios antigos. As manchetes amareladas aparecem no telão. Aposentados sofrem descontos sem autorização. Contribuição compulsória movimenta milhões. Essas denúncias são de 2010, grita o senador. Antes de qualquer medida provisória, antes de Bolsonaro. Como podem dizer que o problema começou em 2019? O plenário reage com murmúrios e interrupções. Alguns aplaudem, outros vão. A CPMI já não discute apenas o INSS. Ela se transforma em palco para medir forças entre governos e narrativas. De um lado, a oposição insiste. Há provas de omissão, há documentos ignorados, há relatórios engavetados. Do outro, senadores governistas rebatem. Isso é um teatro político, um espetáculo montado para atacar o presidente. As câmeras captam rostos tensos, expressões inflamadas e o público sente que o foco se perdeu. A verdade deu lugar à disputa ideológica. Entre uma fala e outra, uma frase domina o ambiente. Eles acusam daquilo que fazem. A plateia explode em aplausos e vaias. O som ecoa pelas paredes do plenário. O debate deixa de ser técnico e se torna emocional, simbólico, visceral. O tema já não é apenas sobre fraudes, é sobre poder, confiança e o futuro político de quem está no comando. E enquanto os microfones se cruzam e os ânimos se exaltam, a história se prepara para o clímax. A comparação que colocaria o escândalo do INSS ao lado dos maiores casos de corrupção do país. A sessão atinge seu ponto máximo. As vozes se tornam graves, os olhares fixos e a palavra rombo ecoa entre as paredes do plenário. O clima é de escândalo. Marcos Rogério ergue um dossiê e fala com firmeza. O que vimos aqui hoje não é uma simples sequência de erros administrativos. É um dos maiores esquemas de corrupção da história recente do Brasil. Ele compara o caso do INSS aos grandes escândalos do país: o mensalão, o petrolão, os desvios da Petrobras. Bilhões saíram do bolso dos aposentados, enquanto quem deveria fiscalizar fingia que nada havia. As imagens alternam manchetes antigas e fotos de operações da Polícia Federal. Cada frame reforça a gravidade da acusação. A narrativa cresce. O que está em jogo não é um partido, é o dinheiro do povo brasileiro. É a confiança de quem trabalhou uma vida inteira para receber o mínimo com dignidade. O plenário ouve em silêncio. Até os adversários parecem contidos diante do peso das palavras. As vítimas dessa fraude não são empresários nem grandes bancos, são aposentados. Gente que vive com R$ 1.400 por mês e teve parte disso arrancada, mês após mês. A voz do senador treme entre indignação e revolta. O narrador conduz a atmosfera com lentidão, lembrando o espectador que essa não é apenas uma denúncia política, mas um símbolo de tudo o que o país tenta superar. A impunidade, o descaso, a corrupção que se renova a cada ciclo. O escândalo do INSS já não é apenas uma pauta técnica, diz o narrador. É o retrato da desconfiança do brasileiro, um lembrete de que a verdade sempre custa caro. As câmeras captam rostos sérios, olhares de cansaço.
E o plenário parece entender o tamanho daquilo que foi revelado. Mas o país ainda quer respostas. Quem sabia? Quem lucrou? Quem mandou parar a fiscalização? E é com essas perguntas ecoando no ar que o vídeo se prepara para o desfecho. O momento em que indignação se transforma em apelo à verdade e à justiça. A sessão chega ao fim. O plenário está exausto, mas o peso das revelações ainda paira no ar. As câmeras percorrem os rostos tensos, o murmúrio constante, os papéis espalhados sobre as mesas. A CPMI do INSS expôs uma ferida aberta. Provas, documentos e depoimentos mostraram que algo muito grave aconteceu e que o dinheiro de aposentados e pensionistas pode ter alimentado um esquema bilionário de fraudes. Os senadores Marcos Rogério e Jorginho Melo encerram suas falas, repetindo que não se trata de ideologia, mas de justiça. Eles erguem pilhas de relatórios e dizem: aqui estão as evidências que o governo tentou esconder. A MP Antifraude de 2019. O decreto que teria revogado os controles, o salto de 564% nos descontos, as denúncias, os alertas ignorados, os documentos esquecidos, tudo formando uma linha que aponta para a mesma direção, um sistema que falhou e enriqueceu quem deveria proteger o cidadão. Enquanto as palavras ecoam, imagens mostram aposentados em filas, rostos cansados, expressões de desconfiança, de um lado, políticos discutindo poder, do outro, o povo tentando entender por que o dinheiro simplesmente desapareceu. Essa não é apenas uma disputa de versões, é o retrato de um país que precisa decidir se vai continuar calado diante da injustiça. Se você é aposentado, pensionista ou conhece alguém que teve descontos sem explicação, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, porque a verdade precisa de voz e a sua voz faz diferença. A verdade não se cala. Esse é só o começo. Nos próximos capítulos, vamos mostrar quem lucrou, quem mandou e quem se calou. Porque a transparência é o primeiro passo da justiça, e o povo brasileiro merece toda a verdade.